Valeu, galera, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez. Eu acabei de gravar um vídeo com esse ventilador Mallory, consertando a oscilação dele, e falei que se as pessoas pedissem para fechassem ruas, avenidas, BRs, pedindo para que eu contasse a história de como essa oscilação veio dar problema no meu ventilador, eu faria. É claro que ninguém precisa fechar o BR, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte eu incentivar esse tipo de coisa, né? Mas eu vou fazer porque hoje é domingo e é pra gente continuar conversando. Que aliás eu acho que eu já fiz uns 10 vídeos com essa camisa, né? Vou trocar ela para ver se fica menos repetitivo. Agora sim, não melhorou, mas quebrou a redundância, né? Aqui eu tenho várias camisas aqui. Eu não estou em casa, mas eu tenho várias camisas. Eu estou sempre saindo. Tem camisa aqui, que eu tirei, está jogada por aqui. Tem outras camisas por ali. Porque eu sou alérgico e eu não uso perfumes. Então se eu não uso perfumes, então eu tenho que estar trocando de roupa. Praticamente eu acho que eu próprio tenho uma impressão de que, como todo mundo usa desodorante, todo mundo usa perfume, eu acho que se eu não usar, eu devo ficar cheirando mal. Aí eu tenho sempre várias camisas, tenho tanquinhos ali, eu mesmo lavo 10, 12 camisas e deixo ali encostado num cantinho ali. Aí toda hora que eu saio, quando eu retorno, estou vestindo. Então sempre que vocês veem com a mesma camisa, geralmente são vídeos gravados em sequência. Bom, voltando aqui. Então nós vamos falar sobre esse ventilador. Tem assuntos, vamos falar sobre o ventilador, mas vamos aqui. Tem assuntos que muitas vezes a gente não faz vídeo sobre ele, ou quando o vídeo existe, muitas vezes parece estranho para algumas pessoas. Nesse vídeo aqui vocês vão ver uma bobeira que eu cometi e que vai servir para quem está iniciando na profissão, ou até mesmo para quem leva um equipamento para consertar, para ele ter um pouco de cuidado, né? Então por isso que eu falo que tem vídeos que parecem que não servem para nada para umas pessoas, mas para outras é importantíssimo. Você quer ver um assunto que muitas vezes a gente não faz o vídeo, mas seria importante, ou ele é feito você achando que tem uma grande importância, no entanto, para a grande maioria das pessoas não tem importância nenhuma. Um rapaz, ele me perguntou, ele disse que uma máquina de lavar dele, ele liga ela, aí quando pisca, dá uma piscada e pronto, parou por ali mesmo. Esse defeito aí, se você for chegar aqui no Nordeste aqui e perguntar aqui, praticamente a grande parte dos eletricistas, do pessoal que conserta, eles não vão saber responder. Ou vão ficar tentando procurar o que defeito é esse. Mas por quê? Porque o eletricista do Nordeste, apesar de ele saber também trabalhar com 110, dele entender porque ele fez curso técnico, alguma coisa assim, mas tem coisa que a gente só aprende na prática. Então, por exemplo, eu saí daqui, fui para o Rio de Janeiro, em 1980, e eu tinha curso técnico, já fazia comandos elétricos. Cheguei lá, o camarada perguntou assim, o moleque, cabelão, grandão, aquela cara de menino, a barba, somente 2 cabelinhos aqui embaixo. O cara perguntou, sabe montar comandos elétricos? Eu digo, sei. Aí chegou, pegou um projeto, jogou na minha mão. Era um portão, 2 portões de entrada de uma fábrica de bebidas. 2 portãozão grande, de passar, um portão de 2.000 quilos. Então ali eram 2 motores, os 2 trabalhavam com estrela triângulo e também trabalhavam com reversão. Ou seja, para cada motor eu tinha que montar uma estrela triângulo e montar também uma reversão para cada um dos motores. Ele partia em estrela, depois passava para triângulo na hora da abertura, na hora de fechamento era a mesma coisa, e na hora de fechar ele mudava de rotação. Então eram 2 motores no mesmo quadro e mais uma bomba de puxar água para jogar lá para o castelo lá em cima, que também o comando dela era dentro desse mesmo quadro, as contactoras, aquela coisa toda. Eu cheguei, peguei o projeto e não dei uma olhada ali, para mim o projeto era muito familiar. Eu, acostumado aqui no Nordeste, quando a gente vai montar comandos elétricos, a gente chega, pega um neutro, vem com o neutro, aí coloca nas bobinas todas, já coloca um neutro ali interligado em tudo, porque aqui é 220, fase e neutro é 220, as bobinas geralmente são 220. Aí eu montei o quadro quando, isso eu eletricista aqui no Nordeste, e era a primeira vez que eu estava no Rio de Janeiro trabalhando como eletricista lá, né? A primeira semana que eu tinha chegado lá. Aí eu fui montar o quadro, montei o quadro todo bonitinho, aí cheguei, peguei o neutro, aí joguei nas bobinas tudinho.
Aí, quando liguei deixei a força desligada e liguei apenas o circuito de comandos, que naquela época a gente ainda usava fusível de AZED. Não se usava disjuntor nos comandos. O comando tinha um comando que é igual hoje, no entanto a parte de segurança, de proteção eram fusíveis ainda naquela época, em 1980. Então eu cheguei, fui liguei ali a parte de comando, só de comandos. Aí quando eu liguei algumas contatoras não acionou e outros que acionou barulhando, aquele barulhãozão grande. E eu fiquei olhando assim, na hora que eu vim perceber o erro que eu tinha cometido, foi exatamente na hora que o engenheiro entrou. Na hora que o engenheiro entrou, eu estava iniciando a fazer o conserto aí. Aí ele viu as contactoras ali fazendo aquele barulho todo, pai. Rapaz, não, o que está acontecendo? Pá, aí ele, quando ele olhou assim, ele chegou, viu um cabo neutro ligado lá no quadrado. Tu ligou neutro nas contatoras? Eu digo, foi, rapaz, eu acostumado lá no Nordeste, pá, não sei o que, ele chegou olhando assim, mas um erro desse não pode acontecer. Pá. Aí eu cheguei, fui, tirei o neutro dali. Naquela época a gente não ligava muito para cores, azul, aliás, em comandos, isso aí não é, a gente não segue muito esse tipo de coisa aí. Eu só fui, peguei o neutro lá, tirei lá, e cheguei, peguei troquei lá a chave lá e coloquei uma chave monofásica, monopolar, o chave se chama monopolar, disjuntor monopolar, disjuntor tripolar. Quem é trifásico é o aparelho que está recebendo a energia, ou a própria rede, mas os manipuladores que a gente liga, desliga, aquilo ali é polar. Interruptores bipolar, interruptor monopolar, disjuntores monopolar, disjuntor bipolar, disjuntor tripolar, disjuntor... enfim, eu cheguei, troquei lá e meti no lugar, peguei o neutro lá e botei numa fase lá, pronto, aí funcionou direitinho. Então tem coisas que de uma região para outra muda e a gente, muitas vezes, tem que ter um pouco de cuidado, né? Aí isso aí eu tinha 18 anos, eu ia completar 18 anos ainda na época e eu estava iniciando a profissão. Nessa idade, tem gente que começa a profissão aos 20, 25 anos de idade, então aí tem gente que está errando aos 25. Aí eu errei aos 18 aproximadamente. O rapaz, ele falou sobre a máquina de lavar, ele chegou e disse que a máquina de lavar dele, quando ele ligava, ela acendia a luz, e pronto, desligava, e reiniciava de novo, aí acendia a luzinha, pá, o motor tentava rodar, e pá, desligava de novo. Aqui para nós, isso aí não existe. Aqui, eu estou no Ceará, né? Aqui para nós não existe, que é 220 volts. Mas isso aí é uma explicação lógica, que eu vou colocar esse vídeo aqui como resposta para ele. A gente entende o seguinte, alguns equipamentos, não é só máquina de lavar, mas até alguns aparelhos de micro-ondas, alguns aparelhos que trabalham com motores, pá, aquela coisa toda, alguns têm porque a placa, tem placa que ela trabalha com 110, ela é bivolt, é automático. Pronto, então ela trabalha de 100 volts a 240. Então ali se entrar 100 volts ela funciona, se entrar 130, 140, 150, 200, 240 ela funciona. É exatamente igual. As placas, geralmente elas não têm um grande consumo de energia. Então, por que esses aparelhos, eles não são conhecidos, esses defeitos aqui, no Ceará? Você ligar o aparelho, ele iniciar e depois retornar e começar a tentar dar partida novamente. Por quê? Entenda o seguinte, uma placa eletrônica que funciona em 110, com tensão entre 100 e 140 volts, lá no Rio de Janeiro, partes de São Paulo, aquele negócio todo, onde as redes são de 220 trifásico ou 110 volts monofásico. Ela está ali trabalhando no limite baixo de queda de tensão. Quando a mesma placa, ela vem aqui para o Nordeste, o mesmo equipamento usando a mesma placa, vem aqui para o Nordeste, ela vai operar em 220. Ou seja, se houver uma queda de tensão, aquela queda de tensão vai cair sempre para o limite onde ela consegue trabalhar. Entendeu? Ela está ligada numa rede de 110 e ela vai trabalhar com, no mínimo, 100 volts. De 100 volts para cima ela opera. De 100 volts para baixo ela não vai operar. Então ela está numa máquina de lavar, vamos dizer assim. E a rede, ela já está com uma queda de tensão natural da concessionária. E ainda pode existir uma queda de tensão também na rede que o próprio proprietário colocou dentro da sua própria casa nos circuitos. Naquela tomada TUI, ou às vezes é ligado até
no circuito comum de tomada. Então ele tá lá, ligou lá, minha rede é 110, pá, ligou a tomada, ligou o aparelho lá. Quando liga, aquele 110, 127 pode estar dando 105 volts, 108. Eu morei no Rio de Janeiro, isso aí é comum. Você ir medir e a rede lá tá dando, fase neutra tá dando 105, 108 volts. Então ali já tem uma queda de tensão que não é significativa para alguns aparelhos, mas para outros pode vir a ser. Então a máquina está ali ligada e ela está enchendo. Válvula de entrada de água é 15 watts, menos ainda. Então aquilo ali não vai dar nenhuma queda de tensão. Só que quando a máquina termina de encher, que o triac dá partida no motor, aí o motor ele vai consumir uma corrente maior. Quando ele entra, logo no seu pico de partida, aquilo que naquele momento ali estava com 105 volts, alguma coisa assim, ele pode cair até abaixo de 90, instantaneamente. Quando ele cai abaixo de 90, ele caiu abaixo do limite mínimo que a placa eletrônica de potência, ela pode suportar para funcionar. Então a placa chega para abandona, ela desliga o aparelho todo por completo. Quando ela desliga todo por completo, algumas máquinas ou alguns equipamentos você tem que ir lá manualmente e tentar resetá-lo novamente. Algumas outras ficam resetando ela própria, aí ela começa novamente outro ciclo. Encher, já está cheia, então vamos dar partida no motor. Quando dá partida, a tensão cai novamente abaixo daquele limite de 100 volts. E coisa. Aqui no Ceará é diferente, aqui no Nordeste é diferente. Por quê? Porque essa mesma máquina, quando ela vem para cá e vai trabalhar em 220, tem duas coisas que é importante. Primeiro, a tensão de trabalho do motor que está instalado nela já é 220 volts. Ou seja, ele vai consumir uma corrente menor. E a tensão de trabalho aqui é 220, mesmo que tenha uma queda de tensão e esteja com 200 volts, quando o motor partir, ele vai cair para 150 no máximo. Em 150, uma placa que trabalha entre 100 e 240 vai estar dentro do limite de trabalho dela, então a máquina vai funcionar mesmo com uma queda de tensão. Então esse defeito ele não acontece aqui no Ceará. Eu estou falando desse defeito, mas existem muitos. No YouTube é postado muita coisa que eu próprio posto, mas que nunca vai acontecer para uma pessoa de uma outra região do país e que muitas pessoas de outra região postam e que a gente assiste aqui, mas a gente sabe que aquele defeito nunca acontece num aparelho nosso aqui no Nordeste aqui. Um defeito que acontece em aparelhos que trabalham com temperaturas muito baixas. A gente posta defeitos aqui no Nordeste que dá em aparelhos que estão funcionando aqui numa temperatura acima de 45 graus, 40 graus, pá, mas nunca vai dar o mesmo defeito num aparelho que está funcionando no sul, com uma temperatura de 20 graus, 18, 17, uma temperatura baixa. Então assim. Então, qual foi o defeito desse ventilador aqui? Deixa eu ligar ele aqui porque muitas pessoas podem não ter assistido o vídeo ontem. Esse ventilador aqui aconteceu o seguinte, é um ventilador que é meu. É meu e estava aqui na oficina. Antes de ontem, chegou um casal aqui, já era 6 horas da tarde. Era 6 horas da tarde eles chegaram, eles moram no interior, e é longe, longe mesmo, é lá no sertão, lá no... 1 hora de viagem aproximadamente, só cortando macambira, mato, trilhazinha mesmo. Caminhozinho dessa largura assim que só acaba o pneu da moto e assim mesmo vai caindo dentro de buraco, atravessando o rio, essa coisa toda. Então é difícil de vir aqui na sede do distrito, e que eu não moro na cidade, eu moro num distrito rural, e retornar. E quando eles chegam às 6 horas da tarde, eles pegaram e bateram aqui com um ventilador Mallory. Aí o rapaz chegou e disse assim, aí eu já estava fechando, aí ele chegou e disse, rapaz, não sei o que, rapaz, isso aí só amanhã, viu? Se você quiser deixar só para amanhã. Ele chegou, só para amanhã, rapaz, só. Já estou fechando. Aí ele disse, eu vou deixar. Aí quando eu olhei o ventilador estava com a tampa retirada. Estava aberto, não estava retirada, mas estava aberto, dava para a gente puxar e sair. Aí isso aqui é a história, porque que eu estava com esse ventilador aqui, com essa caixa defeituosa, e porque eu tive que consertar ela ontem, no vídeo anterior. Então quando eu olhei esses fios aqui, ó, aí quando eu puxei a tampa, eu vi que esse fio aqui estava cortado aqui e tinha sido feita uma emenda.
Eu digo, esse fio emendado aí. Ele disse, não sei, pá, não sei o que, e pai. Aí o menino emendou, e pai, fez uma conversa lá, e eu cheguei e disse, espera, deixa eu ver uma coisa aqui. Cheguei, fui, peguei os fios tinha soltado aqui, né? Os 4 pernas de fio, aí eu cheguei, peguei o fio vermelho, aí emendei ali, peguei o fio amarelo, emendei também. Aí separei eles ali um instantinho ali, eu cheguei, fui, empurrei na tomada, o aparelho funcionou, né? Tava na velocidade máxima, como se fosse ligado direto. E mas o defeito dele é só esse aqui mesmo, eu disse, é. Mas o ventilador não era novinho não, era um ventilador já com muito risco, algumas coisas, pá, eu, olhando de cara assim, era um ventilador que você via que tinha muita coisa. Aí eu cheguei e disse, não rapaz, para emendar esses fios aqui, isso aqui é rapidinho. Espera aí, para você levar logo o seu ventilador. Aí cheguei, trouxe o ventilador aqui na mesa aqui, aí rapidinho, aí descasquei um pouco mais para baixo, peguei uns isoladorzinhos ali, aí empurrei nesse fiozinho aqui, aí cheguei, fui, peguei o ferro de soldar, e soldei ali as 4 perninhas de fio ali, pá, aí botei de volta aqui no lugar aqui, aí cheguei, peguei peguei uns enforca-gatozinho. Peguei uns enforca-gatozinho, aí cheguei, enfiei por aqui, pelo coisa aqui pra amarrar, pra prender o fio aqui pra ele não descer. Aí antes eu tinha perguntado a ele se o aparelho não tinha problema de buchas. Se ele nunca tinha parado, se não estava fazendo barulho. Ele disse, não, o ventilador é bom. E tudo bem, quando eu terminei de fazer isso aí, que eu emendei isso aqui em cima, aí quando eu fui ligar o ventilador, eu já tinha percebido que a chave estava mole. A chave aqui embaixo aqui, ó. Já tinha percebido que a chave estava mole. Aí eu cheguei, deixei quieto, aí eu estava até aqui por cima aí da chave do ventilador dele. Pronto, aí a chave estava mole. A chavezinha dele não está mais aqui não, que eu joguei fora. Chavezinha dessa aqui, chave do ventilador mesmo. Então eu vi aquela chave mole ali, mas eu esqueci. Aí eu cheguei, fui e liguei o ventilador, né? Pá, vim aqui na chave aqui, liguei. Quando eu liguei, aí eu vi que a oscilação não estava funcionando. Eu liguei esse problema aqui na oscilação aqui. Aí ele chegou e disse, ah rapaz, tem esse problema aí, você podia, não dava para consertar não isso aí? Eu digo, rapaz, dá. Antes ele tinha me perguntado por quanto saía para emendar aqueles 4 fios. Aí eu falei para ele que era R$30. No momento que eu perguntei se não tinha problema de bucha, se por acaso ele não já tinha feito algum barulho nas buchas, alguma coisa assim, antes de dar o preço, ele disse que não, que o aparelho não tinha nenhum defeito, eu disse que emendava os 4 fios aqui por R$30, que é o meu preço mínimo de trabalho aqui, nenhum serviço é feito por menos do que R$30. Isso aí é um preço mínimo que eu cobro aqui na oficina por um serviço. Aí a partir de R$30 aí vai aumentando, dependendo da dificuldade do serviço, para aquela coisa toda. Tem muita vez o camarada que é soldar um fio. Só que soldar aquele fio, muitas vezes requer você abrir um aparelho, requer isso, requer aquilo outro, então... Ou o camarada quer dar R$1 para você dar um pingo de solda no fio, então ele sabendo que é 30 conto, o preço mínimo aqui na oficina, então ele já entra sabendo que ele vai pagar R$30. Aí muitas vezes vale 100, aí ele já, rapaz, no mínimo ele cobra 30. Aí de 100 ele quer cobrar 30, mas pelo menos 30 você já é um limite que você não negocia abaixo daquilo de forma nenhuma. Então eu cheguei, fui, soldei os 4 fios, soldei, pá, botei o isoladorzinho ali, pá, aprendi, quando eu liguei, a caixa disse, rapaz, a caixa não tem como você dar um jeito não. Aí já tarde da noite eu cheguei. Esse ventilador estava ali no chão, que era meu. Eu olhei assim para um lado e para o outro assim, era o mais fácil que tinha para eu ter acesso, porque eu não estava com uma outra caixa dessa na mão. Eu corri aqui rapidinho, tirei a tampa desse aqui, aí pá, tirei a caixa de oscilação dele, pá, coloquei no ventilador dele. Aí o ventilador dele começou a rodar, pá, oscilação boa, que era uma beleza. Aí de repente parou. O ventilador deixou de funcionar. Eu vim aqui na chave, aqui, pá, a chave nada. Nada. Pô, vou ter que abrir o ventilador. Pá, cheguei, fui abrir o ventilador por baixo. Testei ali as bobinas ali, bobina tudo boa. Aí fui testar o cabo. Quando eu... Tá aqui o multímetro aqui, ali o cabo quebrado. Ou seja, o cabo já estava quebrado, mas funcionava na época quando eu estava consertando, mas de repente o cabo apartou de vez e parou de funcionar. Aí eu cheguei, corri ali, peguei um cabo ali no aparelho ali, um cabo solto mesmo. Pá, fui botar. Quando eu fui botar o cabo na chave, o manípulo da chave soltou. Quando soltou, a chave chegou, arrancou fora. Por quê? Porque a chave não tinha isso aqui, ó. Essas borboletas aqui em cima. Ela estava sustentada somente pelo manípulo aqui em cima. E quando eu tirei a chave, fui tirar os fiozinhos da chave aqui para trocar o cabo, esse fio aqui do meio aqui. Aí a chave chegou, soltou o manípulo e saiu fora a chave. Aí eu
Coloquei por ali, fui tentar colocar a chave nova, aí eu digo, isso aqui eu meto um pinguinho de cola aqui nela aqui e tá resolvido. Só que quando eu fui ver a minha cola, a cola tinha secado, eu não tinha mais essa cola aqui. Que era só botar ela no local, dar um pinguinho de cola aqui, era um ventilador velho, já com vários problemas, arranhões, sujeira, aquela coisa toda. Aí eu não tinha cola no momento, aí corri ali, peguei uma chave ali na minha sucata ali, fui, peguei tem uma caixinha ali cheia de chave, fui lá, peguei uma chave, pá, coloquei no lugar, pá, botei ali e ela ali somente olhando, o olhão dele tava ali em cima, ali olhando se eu não tava errando em alguma coisa. Naquela altura ali eu tinha emendado o fio, tinha botado a caixa de oscilação, tinha trocado o fio, tinha trocado a chave. O ventilador voltou a funcionar, pá. Aí, quando eu fui botar o copo, que é a capa, o capacete, que é a parte aqui de trás que fecha o ventilador, eu falei que ele já veio aberto quando eu peguei. Quando eu fui botar a capa não segurava. Estava aberta aqui, ó. Aliás, a capa dele é essa mesma aqui, ó. Essa mesma aqui, ainda está em cima da mesa. A capa estava sem isso aqui, ó. Pode ver que ela está lisinha aqui, ó. Pá, quando eu botei a capa não segurou. E aí a esposa dele também chegou e ficou dois com os olhão em cima. Mas é assim, rapaz, nesse aqui eu pego silicone, meto um siliconezinho aqui, pá, empurro lá, e só beleza. Silicone aqui você coloca ele com 10 minutos, ele tem virado uma borrachazinha. É claro que depois você puxando ela sai, mas tranquilo. Aí quando eu vou colocar, a mulher chegou e disse assim, não, o senhor não tem uma tampa dessa aqui não? Eu digo, tenho. Aí eu cheguei e fui num outro aparelho lá, meu mesmo, e arranquei uma tampa. Não arranquei uma tampa de um aparelho, eu tenho as tampas já ali separadas. Aí cheguei, fui lá, peguei uma, pá, coloquei aqui no lugar. Pronto, ventilador funcionando. Aí o ventilador já todo prontinho, pá, ela chegou, olhou na frente do ventilador, aí tava riscado aquele nome Mallory, aquela palavra Mallory, tava todo riscado na frente. Alguém tinha pegado uma faca, alguma coisa e tinha. Ela chegou, olhou ali na parede ali, aí viu os ventiladores ali, chegou e disse, e esses ventiladores aí são meus. Eu disse, o senhor não pode tirar uma capa daquela ali e me dar não? Eu cheguei, fui ali ali onde ficam as grades de ventilador ali no chão, naquele modelzão ali, ó. Não sei se a câmera vai mostrar. Eu fui naquele model ali, aí cheguei, fui procurar se eu tinha uma grade branca e não tinha. Não, o senhor tira. Não, espera aí, então vamos parar para a gente avaliar a coisa aqui agora. Qual foi o nosso preço inicial para fazer essa solda aqui? O rapaz disse 30 reais. E pronto. Então 30 reais. Isso aqui eu digo, nós vamos fazer um cálculo aqui para ver se a gente deve continuar investindo no ventilador. Pronto, aqui 30 reais. A senhora não deve material nenhum, apenas a mão de obra. Eu cobraria mão de obra para trocar também a caixa de oscilação. Aí aqui nos 30 reais aqui, digamos que eu aumentasse 10 reais, em a senhora me entregar uma caixa de oscilação nova na mão e eu colocar, então já ia para 40 reais. Eu digo, aí eu cheguei, fui e coloquei um cabo. Digamos que a senhora tivesse trazido um cabo e entregado na minha mão, eu ia cobrar mais 10 reais, somado a tudo isso aí, por ter trocado o cabo. Eu digo, a chave estava com defeito. Aí eu cheguei, digamos que a senhora também tivesse trazido uma chave. Aí eu ia aumentar mais 10 reais e ia para 60 reais com a colocação da chave. Então, todo o conserto do seu ventilador ia ficar por 60 reais. Só que todo esse material saiu da minha oficina. Eu digo, a chave, essa engrenagem saiu da minha oficina e eu cobraria por ela. A chave, também peguei lá na caixinha lá, coloquei aqui, a senhora pagaria por ela. O cabo também saiu daqui da minha oficina aqui. A senhora pagaria por ela. Esse copo aqui, a senhora viu que eu peguei também ali, que a senhora pediu para trocar, eu coloquei ali. Se nós fôssemos pegar 60 reais e depois colocar todo esse material em cima, a gente já ia para 100 reais. Aí agora eu vou colocar uma grade aqui na frente aqui. O que não vai modificar muito no ventilador, pelo fato de que o ventilador já tem muitos lugares sujos, riscados no ventilador. A senhora pretende ainda continuar fazendo trocas no aparelho, porque até agora nós trocamos coisas que eram necessárias. No entanto, troca a grade dianteira, principalmente quando eu não tenho uma grade dianteira que é à disposição, eu vou ter que tirar de um aparelho meu para colocar, aí é claro que eu vou ter que cobrar por essa grade também. Aí o senhor está querendo dizer que a mão de obra já ficava por 60 reais
Eu digo, a mão de obra já ficava por R$60. E essas peças que o senhor colocou ia ter que pagar? Eu digo, não, no exato momento a senhora não vai pagar por essas peças. Mas se a gente continuar botando mais peças aqui, eu digo, eu coloco essa grade aqui na frente aqui. Aí a senhora chega, vê essa base aqui toda arranhada do jeito que está, a senhora me pergunta, você não tem uma base dessa aqui não? Pronto, aí se eu continuar assim, daí a pouco seria melhor eu pegar um ventilador meu e entregar na sua mão e a senhora deixar o seu velho aqui, do que eu trocar peça por peça do seu ventilador e ter todo esse trabalho e de repente não receber pelo que era justo. Não, não sei o que, não sei. Quanto é que é o serviço mesmo? Eu digo, a mão de obra, R$60, não vou cobrar por nenhuma dessas peças, porque senão vai ficar já acima do valor do aparelho, que é um aparelho usado. No entanto, você vai me pagar somente 50 e Zé Fininho acabou a história. Aí ela chegou, também não contou a história não, pegou os 50 quanto aí me deu. Moral da história, a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai fazer as coisas assim, porque às vezes a gente faz o orçamento na hora que o aparelho chega. O meu orçamento foi em cima de quê? De um fio que estava quebrado e que o cliente, ele relatou que o aparelho não tinha nenhum outro defeito. Então, R$30 para eu dar 4 pingos de soldas aqui, num aparelho que já estava até aberto a tampa traseira. 4 pingos de solda, isolar bonitinho aqui, pá, pegar a tampa, colocar de volta, tá feito. 10 minutos de trabalho ali, estava concluído. Só que o cliente continuou aqui, vendo eu fazer o serviço, e continuou aparecendo mais defeitos, e ele sempre pedindo para que a chave eu troquei, porque a chave era praticamente impossível eu próprio colocar ela no local sem... porque o manípulo, a ponta da chave, ela estava estragada, não sei como. O camarada conseguiu colocar o manípulozinho aqui. Manípulo é o quê? Manípulo Pronto, o manípulo é isso aqui, ó. O cara conseguiu colocar o manípulo. Na hora que eu fui tirar a chave, o manípulo soltou, e quando eu colocava o manípulo ele ficava folgado. Coloquei um pedacinho de fita isolante ali, para alguma coisa assim, daí a pouco eu digo, não. Para mim dá menos trabalho eu colocar uma chave inteira do que tentar colocar essa aí. Pronto, até que chegou um ponto que eu tive que parar o serviço e chegar para eles e perguntar se eles estavam dispostos a pagar tudo que já tinha sido feito no aparelho. Algumas decisões tomadas por mim mesmo, que foi a troca da chave. No entanto, outras foi ele próprio quem... O cabo, eu queria cortar o cabo. Acho que ele ainda está até por ali, está jogado por lá. O cabo, eu queria cortar o cabo, porque eu vi o lugar onde o cabo estava quebrado. Bem no pezinho. Eu ia cortar o cabo, pá, solda ele lá na frente. Aí ele chegou e disse, você não tem um cabo não? Eu digo, tenho. Aí eu cheguei, fui lá e peguei um cabo, pá. Coloquei. Quer dizer, o próprio cabo, foi ele quem pediu para colocar um cabo. Se eu tivesse pego aquele cabo ali, cortado ali, soldado ali, pronto, eu não ia cobrar pelo preço de um cabo, mas... Então a gente tem que ter cuidado. Uma coisa é o cliente, é você fazer um orçamento de um serviço que está aparecendo só aquele defeito ali. No caso o aparelho estava parado, não dá para eu ver todos esses defeitos, né? E outra coisa é a pessoa entregar o aparelho com um defeito, você dá o orçamento por aquele serviço ali, e quando você abrir o aparelho, aparecer muitos outros defeitos que, na maioria das vezes, você tem que colocar peças. Aí fica meio complicado, porque muitas vezes, já aconteceu comigo, eu sou um camarada que é assim, ó, que não deve ser, a pessoa que conserta não deve ser dessa forma. No entanto, quando uma pessoa deixa um aparelho comigo, que eu desculpe que tem um defeito no motor, pá, consertei aqui, quando eu vou colocar eu acho um defeito na chave. Muitas vezes eu pego uma chave e coloco, porque todo mundo sabe aqui que eu pego ventilador do lixo, pego o pessoal me dá um ventilador, pá, eu vou lá, pego uma chave daquela ali que não me custou nada, coloco no lugar ali, troco a chave da pessoa. Quando é na hora, muitas vezes o cliente nem sabe que eu troquei a chave. Ele só sabe que eu mexi no motor e ele vai pagar pelo conserto do motor. A chave ali eu não toco nem no assunto de que eu troquei a chave para ele. Muitas vezes ele vai descobrir em casa que a velocidade mínima não funcionava, pá, alguma coisa assim, a partir daquele momento ele tá funcionando. Ele vai pensar que aquilo ali foi consertado no motor. Não, foi a chave que eu troquei, mas não cobro dele também. Mas muitas vezes tem tanta da coisa para fazer no mesmo aparelho e que você não viu na hora de dar o orçamento para o cliente, que você tem que parar aquilo ali, no coisa fica muito chato. O cliente voltar e você, ei fulano, eu não continuei o serviço no aparelho, eu até consertei essa parte. No entanto, tem isso aqui, tem aquilo ali, pá, pá. Aí fica um negócio já meio chato, porque muitas vezes já aconteceu aqui na minha oficina do cliente desistir do conserto. Trazer o aparelho e depois, quando
ele vê a quantidade de peças que vai ter que trocar aqui. Quando eu tenho a peça aqui, muitas vezes o mesmo bote sai baratinho pro camarada. Mas quando ele tem que comprar, aí ele vê que o preço vai sair um pouco salgado. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. O cuidado nunca é o suficiente, porque tem coisa que não dá pra gente ver somente ali na hora de fazer o orçamento. Mas quando aparecem esses defeitos, a gente tem que saber administrar. Porque quando você está trabalhando num local que vende a peça, porque muitas oficinas ela vendem as peças. Ela compra várias caixas pelo Mercado Livre, de caixas de redutores de oscilação, ela compra várias chaves, aí coloca lá numa vitrinezinha lá, na hora que chegou o aparelho lá, ela chega, corre lá, pá, coloca uma chave aqui, pá, vai colocando peças, e na hora, mão de obra, preço da peça. Aqui na minha oficina é diferente, geralmente as peças de reposição eu cobro muito barato por elas, ou muitas vezes até não cobro. Mas quando você está trabalhando num local onde você comprou o material que você vai usar no aparelho, e você vai ter que cobrar por ele, obrigatoriamente você vai ter que cobrar por ele, aí o serviço tem que ser interrompido até o cliente voltar e você refazer novamente os cálculos do orçamento. Então, essa era a história desse ventilador, porque a oscilação estava com defeito nesse ventilador e eu tive que consertá-la no vídeo anterior a esse. Então é isso aí, gente. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu likezinho, se inscreva no nosso canal, mas se inscreva mesmo, para cada vez que a gente colocar aqui conteúdos tops, esse não foi um conteúdo top. Foi apenas uma conversa, mas nós temos muito vídeo de conserto de ventiladores, consertos que você só vê aqui, viu? Alguns conteúdos que você só vê aqui nesse canal. E que em outros canais que você vê, muitas vezes já são compilados daqui. Ou seja, já foram copiados, já foram vistos aqui e depois colocados refeitos em outros canais. Tenho vídeos sobre ventiladores, é uma coletânea muito grande de vídeos, sobre micro-ondas, sobre máquinas de lavar, tanquinho, é uma coisa espantosa, tanto vídeo aí que se você abrir uma playlist, qualquer uma que você abrir, você vai ficar doido, vai ficar no meio do mundo. Valeu, tchau!